Olá, gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente, tudo bem, tudo bem? Olá, gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Que prazer inenarrável estar aqui com vocês, eu aqui, vocês aí, em qualquer dia, horário e momento, nos encontramos em mais um vídeo para a gente falar de uma obra muito bacana. E hoje vamos falar sobre O Cortiço. O Cortiço, publicado em 1890, uma obra do Aloysio Azevedo, uma obra, um livro naturalista. Um livro do naturalismo que tem todos os seus ideais, todas as suas características, aí um livro marcado no final do século XIX. E é importante a gente falar o quê? Que esta obra naturalista, feita em 1890, ela tem como marca histórica a Lei Áurea, que acabara de ser instituída no Brasil, ou seja, acabara de ser lei de fato, ou seja, a abolição dos escravos agora existia, ou seja, em tese não existia mais escravidão. É importante a gente lembrar que é óbvio, é uma abolição velada, né? O que era senzala vira hoje, e através do tempo, favela. Nós temos nesta obra um romance de tese, que é uma característica deste período, deste momento literário. O que é um romance de tese? O autor tem uma ideia e então ele escreve uma obra para justificar a sua ideia. Nesta tese, o brasileiro é inferior e o português é superior. É isso que o Aloysio Azevedo vai fazer. Ela se passa no Rio de Janeiro, esse é o espaço, se passa no Botafogo. Botafogo, então, era subúrbio carioca. E então, essa obra vai se passando em dois nichos que estão encostados. Quais são? O cortiço embaixo, térreo, e o sobrado do Miranda, o rico, que está ali ao lado, porém, fica acima, a ideia do sobrado ali. O que nós temos diante disso, diante dessa nossa ideia? Um narrador onisciente que conhece toda a história, uma narrativa em tese linear, o tempo é cronológico, e nós temos aqui também o que? Se você perceber, essa obra ela vai ter vários personagens que ao longo da sua leitura vão mudando de papel dentro do livro, ou seja, vão mudando de importância. Parece que essa obra vai tendo várias personagens protagonistas. Então, uma hora parece que o João Romão é protagonista, depois a Pombinha é protagonista, depois o Jerônimo protagonista. Na verdade, esta obra tem como protagonista o próprio Cortiço. O Cortiço é o principal, o Cortiço é o protagonista. E nós teremos todas as outras histórias, as outras personagens, como subhistórias. É como se elas fossem dando base, musculatura, elementos para essa história maior que é o Cortiço. Tudo bem? Então, nós podemos ver uma característica na obra do Aloysio Azevedo, que é, ele começa a trabalhar no jornal como caricaturista. Então, se você perceber, você que leu a obra e você que vai ler, parece que essa obra é um grande quadro, parece que essa obra é um grande painel, várias personagens que vão dando base para tudo isso. Ou seja, para essa história maior, que é a história do Cortiço, onde todas as outras fazem parte ali. Então é isso que ele vai nos dar. É isso que nós temos nessa obra. E além disso, temos um romance crítico, uma obra crítica. Como assim? Nós temos, neste momento, um viés que é uma crítica ao capitalismo selvagem, ao capitalismo predador, extremamente explorador. Que é o que acontece, os pobres ali no Cortiço, e quem é este homem oportunista, o burguês, o explorador, é o João Romão, ali que tem o armazém e que vai explorando e enganando e roubando, para subir de vida, para ser um burguês, para ter a ascensão primeiro econômica e depois a ascensão social, política, ou seja, e depois a ideia toda do status que ele de fato vai conseguir no final. Então é uma crítica ao capitalismo selvagem, à organização espacial, é uma crítica à ideia que nós temos nas cidades, principalmente aqui no Brasil, lugar para pobre e lugar para ricos. Ou seja, essa ideia dá para nós
todo o conceito de higienização dos centros urbanos. Os lugares distantes, periféricos, marginais e suburbanos para os pobres, e os lugares centrais, melhores, com mais estruturas, obviamente, para os ricos. É só você perceber na sua cidade. Ou seja, este é um processo histórico, ou seja, esta é uma estrutura de Estado, ou seja, o Estado organiza as cidades, organiza, né, a vida urbana deste modo, higienizando, né, fazendo com que pobres fiquem num determinado lugar e não entrem e não se apoderem de outros lugares. Você, olhando essa obra para fazer o vestibular, né, a gente tem a universidade, que não é um lugar feito para os pobres, mas a gente ocupa os espaços, a gente existe, a gente resiste e vai tomando, né, este lugar como nosso e transformando a nossa vida e, obviamente, a sociedade assim. Este livro, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar ali do Botafogo, que hoje não, hoje é um lugar muito próximo, né, ali do centro do Rio, em função das ruas, avenidas, né, viaduto e do transporte público, né, chegando ali de modo mais fácil. Na época, não. Na época era um lugar distante. E este lugar, suburbano, pobre, era um lugar de brasileiros. E quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram inferiores. Os brasileiros eram, né, desvalidos, desqualificados, pessoas sem valor social. Brasileiros, negros, mulatos, né, desocupados. A gente tinha ali lavadeiras, operários, malandros, marginais, homossexuais, a gente tinha ali, né, marginais também, a gente tinha operários. Então é um lugar que tem lavadeiras, você pagava, né, para dormir e não pagava água. Imagine um lugar pingando água o tempo todo, né, é isso que vai acontecer, né, nesta obra. Então você junta aquele lugar, e neste lugar para pobres, ali está contrastando, né, com quem? Com o lugar para rico, que é o Miranda, casado com a Estela. Ele era português, superior, casado com a Estela. Mas ele só era rico porque ele havia casado com a filha do seu patrão, né? Então ele teve essa ascensão. E há uma briga entre essas pessoas superiores, entre ele e o João Romão. O João Romão é superior por quê? Porque ele, né, trabalha. Então é essa a questão, ou seja, os portugueses superiores porque trabalham. O João Romão, ele vai ter essa ascensão, obviamente oportunista, em função do trabalho, e a ideia dos brasileiros é a de que eles não trabalham. Então é isso que vai acontecer neste nosso momento. E dentro do Cortiço, a gente vai ter as personagens, que todas elas vão sendo, né, determinadas, ou seja, todas elas estão expostas ao determinismo, que é muito forte aqui neste livro. A machona, lavadeira com vários filhos, cada um diferente do outro, né? O albino, que é homossexual. Nós vamos ter o Alexandre, né, que é um guarda ali, que é muito tranquilo. Nós vamos ter, né, aqui neste momento, a Leone. Nós vamos ter a Pombinha, que era personagem boa, mas que através do determinismo ela sofre ali, e aí ela tem a sua primeira relação sexual com a Leone, que é uma relação homoafetiva, né, com aquilo. Então essa Pombinha, ela era pura, ela lia as cartas, a única que sabia ler, ajudava as pessoas, era boa, mas ela está naquele meio. Sua mãe também havia sofrido com a prostituição. O que acontecerá com ela? Exatamente isso. Nós temos ali no Cortiço também uma personagem extremamente importante, que é o Jerônimo português. Português, ele é superior, veio para o Brasil honesto, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ficar rico, né, deste modo digno, trabalhando, né? Porém, ele trabalhando lá, né, na pedreira do João Romão, o que é que ele faz? Ele, no meio, acaba sendo determinado por nós. Ele se torna brasileiro. Olha o capítulo de número 7. Ele vê a Rita Baiana, a Ritinha, e ele se sente enamorado, né? Ou seja, como se tudo havia ido pelos olhos da sua alma, né? Então ele vê aquela mulher dançando, ela era uma lagarta, né? Ou seja, ela ia dando uma centelha de fogo, né, no seu sangue, e ele se sente totalmente enamorado.
O que vai acontecer? O capítulo 9 diz: e assim, pouco a pouco, João Romão, né? Desculpa, Miranda, Miranda não, o Jerônimo, o que aconteceu com ele, pouco a pouco, foi falando todos os portugueses, mas pouco a pouco o Jerônimo foi se tornando brasileiro. Ele foi se abrasileirando. Ele se tornou um de nós. Abandonou a mulher e a filha, né? Ele vai ter uma amante, para de trabalhar, foge com essa amante, abandonou a família. Então, é essa marca que nós temos. O brasileiro animalizado, né? E o cortiço? O cortiço humanizado. O cortiço é o principal, é o protagonista. Olha o capítulo 3. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Mas ele não abriu seus olhos, e sim suas muitas portas e janelas alinhadas, depois de uma longa noite de sono de chumbo de 8 horas. E as pessoas ali lavavam as suas fuças na água gelada. O brasileiro, sempre animalizado, a Bertoleza, no final do cortiço, tem essa questão. Quando, né, o João Romão a denuncia, ela será presa, né, ela será escrava novamente, ou seja, ela tem toda a questão determinista ali presente. Né? Então, quando o filho do seu dono vem, ela dá um salto diante da bravia e corta a barriga e morre ali. Ela prefere fugir, morrer, a voltar à sua condição de escrava. É isso que nós teremos. E o grande, o grande lance neste romance, né? A grande questão interessante é que, no final, né, o João Romão, que nada fez para isso, ele acaba ganhando um título, né, de nobreza. Ali ele vai ser sócio do clube dos abolicionistas. A grande ironia é, ele acabou de denunciar uma escrava que havia fugido e que ele usou essa escrava, que ele a teve como amante durante um bom tempo. Ele teve a Bertoleza como amante, deu uma carta de alforria falsa para ela. Ele vai pegar todo o dinheiro dela, ele come frutas e legumes que estão estragando para não vender, para vender as boas e não comer as boas. Ele dá uma carta de alforria falsa, ele rouba material, né, ali para fazer o cortiço, e ele faz deste cortiço, né, lugar quadrado, quase um quartel-general ali, no meio espaço, há uma carnavalização entre os pobres, né, as pessoas todas ali dentro deste cortiço, vivendo e convivendo com todas as situações, né, da pobreza e de pobreza, com todas as circunstâncias que vão dando base e que vão dando, obviamente, estrutura para essa história maior, para este nosso cortiço, com toda a descritividade, toda a visão crítica, negativa e pessimista existente numa obra, obviamente, naturalista, ou seja, neste romance de tese em que nós temos brasileiros e portugueses aqui. E este livro, o que acontece? Ele acaba tendo uma conveniência no final. O João Romão tinha inveja do Miranda, e aí então agora muda, agora o Miranda que tem inveja do João Romão, porque este ficou rico trabalhando. E eles que eram inimigos, acabam juntando o útil ao agradável. O Miranda quer o dinheiro do João Romão e o João Romão quer o título do Miranda, e ele acaba se casando com a Zulmira, né? A filha do Miranda e da Estela, né? Que é uma relação complicadíssima e que ele acha que a Estela o trai, né? Porque ela é brasileira, inferior. É isso que nós temos neste romance extremamente interessante e gostoso de ler. Obrigado pela presença, até a próxima. Foi um prazer inenarrável.